esperando a continuação. Alguém está precisando de cadeira? Tem um buff que eu não vou usar aqui. Você aprendeu a lição, Bom, vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Fabrício. Eu sou de São Carlos. E a convite do Cadu, eu submeti pressão do Cadu, né? Só assim, só. Eu submeti uma proposta aí de palestra para esse encontro e também, por conta do Cadu, fiquei sabendo há 2 dias atrás que ela tinha sido aprovada. Então, vocês, desde já, vocês não desculpem pela falta de tempo para preparar isso aqui. Então, levem em consideração se alguma coisa não tiver, né, na ordem certa, alguma coisa, não culpem o Cadu, claro que não. Então vamos lá. A palestra que eu submeti é sobre a linguagem Reason, mas não só. É uma coisa um pouco mais abrangente sobre como introduzir tecnologias novas em projetos existentes ou projetos novos ou em empresas que já estão rodando e coisas do tipo. Então, passou o slide? Vamos lá, gente. É culpa do Cadu. Isso é culpa do Cadu. Next. Tem que passar na base do mouse. Tudo bem. Então, como eu disse, essa não é bem uma palestra sobre a sintaxe, a tecnologia ou o ecossistema dessa linguagem em particular. Essa noite a gente vai usar o Reason mais como uma desculpa para poder tocar em alguns assuntos mais importantes. Então, tenha em mente sempre que a linguagem aqui poderia ser qualquer uma dessas outras obscuras e bonitas que a gente gosta do dia a dia, né? O Camel, o Rust, Clojure, F#, Swift, Elm, Go, enfim. Só para eu ter uma ideia aqui da audiência, quem aqui é desenvolvedor? Quase 100%. Temos 2 que não são. Tudo bem, quem aqui já brincou com alguma dessas linguagens? Tá, ok. Uns 5 de 16. Um terço. Quem aqui usa alguma dessas linguagens no trabalho? Ninguém. E quem aqui gostaria de usar mais esse tipo de linguagem no ambiente de trabalho? 2 pessoas. Tá, então, só antes de eu passar para o próximo tema que eu quero abordar, quem aqui é gerente, sócio, dono de empresa? Cadu é tudo serão. Temos 2 aqui. Então, eu vou falar justamente sobre isso um pouco, antes de entrar nos temas, que é essa relação e essa dinâmica entre os executivos e os developers numa empresa. Eu acho que é importante para a gente tentar explorar e entender um pouco o que passa na cabeça do developer e o que passa na cabeça do gerente, na cabeça do CTO, sei lá, CEO, alguma coisa assim. Procurar responder algumas perguntas, por que a gente se interessa por aquelas coisas novas e diferentes e por que a gente tem vontade de usar no trabalho e ao mesmo tempo por que da parte dos gerentes há certa resistência, uma aversão ao risco, alguma coisa assim. Então eu queria começar por aí hoje. Pausa para tirinha. Essa aqui, XKCD, todo mundo conhece. Essa é uma tirinha que eu gosto muito, chama Lisp. Lisp é uma linguagem de programação, uma das mais antigas que a gente tem.
E, enfim, eu acho que essa tirinha ela ilustra bem um pouco do clima da coisa que eu queria passar hoje, que o cara dorme lendo um livro de Lisp, tem um sonho, uma epifania, tudo se encaixa e faz sentido na cabeça dele, ele começa a entender Lisp e acha aquilo tão belo, tão bonito, que fala o universo deve ter sido feito com essa linguagem, até que chega Deus e interrompe ele e fala, não, na verdade eu hackeei um monte de script Perl. Perl é um bagulho feio, né? Tipo, mas que resolve e tal. Então, vamos falar dessa introdução aqui um pouquinho mais, dessa coisa do pragmatismo, das coisas feias contra, né, a beleza teórica, né, do mundo dos sonhos aí, né? Vamos lá. E para ilustrar um pouco disso, tem duas talks que eu gosto muito nesse tema de entender a cabeça do developer. Uma é do Eric Meyer, chama One Hacker Way, o link está ali. Que eu separei 2 trechos aqui para vocês. O primeiro, vamos ver se meu mouse vai chegar lá. Aqui. O primeiro é sobre o que é um hacker, na visão do Eric Meyer. Vamos ver se ele vai tocar aqui. Propaganda, tudo bem? And you think, what happens if I twist the rules a little bit? You have an API or you have a programming language, and I kind of bend the rules to make the impossible happen. This is kind of, and I know, I'm pretty sure that every one of you here, when you do that at work, you kind of think that somebody told you this cannot be done in Java, but you found a way to do it. You feel absolutely proud. Okay, that's the hacker spirit. Okay, so you have to kind of challenge yourself intellectually. And this is what you don't like, right? You don't like stupid people, people with ties. Unfortunately, I don't see a lot of people with ties here. Okay. You don't like boredom, but now look at this. Okay. So now I've kind of briefly showed you all the kind of great things. Now look at this. Scrum, the art of doing twice the work in half. Aqui ele entra, não. Essa palestra ele fala muito mal de Scrum e tal, recomendo vocês verem. Então, na visão do Eric Meyer, tipo, o hacker é esse cara que é um pouco insubordinado, não gosta de regras, quando vê uma regra tenta dar uma flexibilizada, tenta usar um negócio para algo que não foi feito para aquilo, para o propósito original e tudo mais. Então, é uma pessoa um pouco mais selvagem, um pouco mais incontrolável, um pouco mais criativa, mas ao mesmo tempo, né, nessa mesma palestra ele fala que são os ultimate employees, né? É o tipo de empregado que você quer na sua empresa, por uma série de motivos e tal. E ainda nessa palestra, eu acho que eu não vou conseguir passar esse outro trecho para vocês, mas ele usa uma metáfora que é meio comum no nosso meio do que é gerenciar developers, né? E ele compara com o apicultor, né? Que ele acha que no Scrum o pessoal tenta tratar o developer como ovelha, só que na verdade o bom developer ele é uma abelha, né? Que pode te picar, é imprevisível, mas se você tiver algum motivo para elas se reunirem no mesmo local ali, você pode deixar elas fazendo a coisa delas que é código, e é mel no caso, e depois quando elas estiverem olhando para o outro lado você vai lá e arranca todo o mel. Então você só provê um ambiente bom para eles, eles vão ficar gerando código, aí você lança o código, eles geram mais código, e é essa dinâmica na cabeça do Eric Meyer, coisas que ele viu no Vale do Silício, mais especificamente no Facebook, que é onde ele trabalha. Muito bem. Agora, para contrapor um pouco essa visão do Eric Meyer, eu selecionei uma outra palestra aqui do Greg Young, que fala um pouco sobre os gerentes. E o título dela é Developers are Strange Creatures.
E nela aqui, ele fala, até vou tocar um trecho aqui, que ele fala sobre conferências de tecnologia, que é mais ou menos o que a gente está aqui hoje. Era para ter 3 palestras, todas elas ou muito técnica, ou sobre uma linguagem nova, ou sobre uma ferramenta nova. Então, vamos... I like to point out, in particular about developer conferences, is when I go look at the schedule of a developers conference, almost every single session is talking about either a new programming language or a new tool that people can use. And it's funny for me because that would seem to imply that our biggest problem is that our tools are not good enough. Now, I don't believe that. I believe I can provide just as much business value in Visual Basic 3 as I can do in Erlang. We, as developers, have a tendency of constantly wanting to learn new tools. But we keep learning the same thing over and over and over again. Tudo bem. Então, é mais ou menos esse o tom da palestra dele. Ele fala que, assim, na visão do cara de business, na visão do dono do negócio, meio que não interessa muito como você vai resolver o problema. Ele quer que o problema seja resolvido. E os developers têm a tendência de achar tudo muito banal e tentar complicar coisas que talvez não deveria, ou generalizar muito. Então tem um problema, quer fazer alguma coisa, você já pensa em como fazer um framework para fazer aquela coisa, ou uma library. Então ele até, mais para frente nessa palestra, ele fala de uma citação do Donald Knuth, que fala que a otimização prematura é a fonte de todo o mal, né? E ele acha que é tipo a abstração prematura, né? E é claro, ele dá algumas razões, né? Fala que parte é por conta da educação que a gente recebe nas universidades, a gente é treinado a identificar a Big O notation das coisas e optimizar tudo e fazer benchmark e, né, comparar e ter certas brigas por picuinhas, e quando na verdade a grande parte dos business no mundo poderia ser resolvido com uma planilha de Excel ou num caderno, um pedaço de pão, alguma coisa assim. Então, realmente, às vezes não... para quem está vendo o lado do business, você fala que essa é uma oportunidade da gente já usar a versão nova disso, a versão nova daquilo. Então, o developer, né, tem essa vontade de testar novas ferramentas e tudo o tempo todo. E o mundo real tem as demandas que meio que não ligam para isso, né? E aí ele até... Vou tocar mais um trechinho aqui, que é o que ele fala sobre esse negócio... Esse negócio dos developers tentar encaixar o problema na solução que eles querem fazer e não a solução no problema que eles têm. Tá difícil hoje aqui. Vamos lá, play, meu amigo. Agora vai. Developers love to have the solution that they apply to everything. Now, in reality, these things don't exist. But you will notice they continually push and try to get the same solution. And what they will start doing is they start trying to take your problem and fit it into their solution, as opposed to actually solving your problem. There's a reason for this. It is much, much more intellectually challenging for me to try to change your problem into the solution I've already decided than it is for me to just solve your problem. Most of the problems that developers are given are not difficult enough for their massive brains. So what they want to do is they want to start making problems more difficult. É uma tendência que a gente tem, é da nossa personalidade, né? Então agora, dado todo esse contexto, vamos começar a listar o que eu consegui levantar de algumas das razões que
alguém poderia justificar o uso de uma tecnologia nova, tipo Reason, num projeto ou no Codebase, alguma coisa assim. E eu quero que ao longo dessa lista a gente tente lembrar um pouco tanto do Eric quanto do Greg e colocar essas coisas um pouco mais em contexto, né? Então, antes de revelar a primeira razão, quero falar um pouco de JavaScript. Quem aqui trabalha com JavaScript? Tá. Umas 5 pessoas, de um terço também. Tá? Bom, eu trabalho com JavaScript. Eu sou front-end, mexo com React, essas coisas todas. E JavaScript é uma linguagem muito legal e ela está em todo lugar. Então, todo lugar suporta, tem biblioteca para tudo, é fácil de contratar, tem resposta no Stack Overflow, é uma linguagem muito prática, tipo o Perl lá na tirinha do Deus, e ela é, antes de mais nada, uma aposta segura, né? Então, está consolidado, é mainstream, é seguro. É uma linguagem que tem deficiências, todo mundo aqui conhece as anedotas e piadas e as bizarrices de JavaScript, imagino eu, já tenho visto pelo menos alguma das piadas. E boa parte dessas deficiências da linguagem, elas podem ser amenizadas com o uso de ferramentas. E é por isso que o ecossistema do JavaScript é tão gigante. E por questões de compatibilidade também, mesmo que o padrão da linguagem já tenha sido atualizado e já dê para você usar umas coisas novas, pelo fato da base instalada ser gigantesca, às vezes você tem que transpilar com Babel, essas coisas. Enfim, amenizar essas deficiências com a ajuda de ferramentas é muito legal, mas pode causar uma ressaca, uma fadiga, né, que eles chamam. Então aqui apresento a vocês a razão 1 para usar Reason, que é motivação. Motivar developers de JavaScript frustrados. Para quem trabalha diariamente com JavaScript, é uma coisa cansativa. Debugar as coisas é às vezes muito chato. Olhar para um código legado que já passou por uma tentativa de 2 ou 3 frameworks ou ferramentas diferentes, aquilo tudo misturado é um negócio muito frustrante, né? Pesa para a cabeça olhar e ver aquilo lá todo dia. É uma experiência bem frustrante. Então, você ter a oportunidade de, para uma funcionalidade nova, para um pedaço novo do Codebase, ou para um projetinho menor, ou para alguma coisa, você conseguir introduzir novos ares, uma linguagem diferente, dá uma refrescada para alguém que poderia estar frustrado com o trabalho diário de JavaScript. Dá uma energia nova, pode fazer o cara aprender alguns idiomas diferentes, tipo de linguagem funcional, alguns paradigmas diferentes, que pode até melhorar o código legado antigo, né? Muitas das coisas que você aprender fazendo alguma coisa em Reason, você pode transferir de volta para o JavaScript, né? Essa relação com o developer, ela é tipo um casamento mesmo, né? A gente, sei lá, quem é dono de empresa, quem tem funcionários, quer manter um cara por mais tempo, manter uma relação boa com ele, então você não quer que ele fique frustrado. E aí aqui uma desculpa para eu colocar um clipe do Weezer na minha apresentação. O Rivers Cuomo, que é esse cara aí, vocalista do Weezer, ele escreveu essa música Unspoken logo quando ele casou e foi morar junto com a esposa dele.
ele tinha muito medo de como seria essa nova fase da vida dele de casado. Ele ia perder algumas das liberdades, ia ter uma rotina, um cotidiano com outra pessoa, e o medo dele era que a comunicação parasse de ser transparente, clara e franca e virasse uma coisa mais de cinismo, indiretas, aquele desgaste de casamento, né? Então, antes de voltar para o Developer, eu vou tocar um trechinho da música, porque é uma música muito boa. Não sei se vocês gostam de indie rock. Depois vocês entram lá e ouvem mas é basicamente isso. Essa parte do When Your Poison Seeps Through, né? Muito forte. Então, o casamento do developer é uma coisa que os gerentes não querem que isso aconteça. Não querem que surja tipo um ódio velado e coisas que fiquem sem ser ditas, né? Que essa frustração, às vezes o developer não... sei lá, às vezes o developer simplesmente toca o foda-se e fala: isso aqui tá mal escrito, vou fazer o que tá escrito aqui nessa issue e bola pra frente. Você não quer que o seu developer faça isso, né? Mas, ao contrário de um casamento, onde as pessoas querem, né, insistem e os dois lados estão meio que iguais na tentativa de fazer o negócio dar certo, a relação do developer com uma empresa, pro lado do developer, é muito fácil de trair, de acabar com a relação, né? Felizmente a gente vive numa área aí que está cheio de emprego, de oportunidade, então, e é até uma coisa ruim da nossa área, que o jeito da gente conseguir um aumento é trocando de emprego e não negociando um emprego. O jeito da gente conseguir trabalhar numa coisa que a gente quer, às vezes é indo para uma empresa que já está usando a coisa que a gente quer. Então, né, para quem tem que gerenciar developers, eu até coloquei como a razão número 1, porque para mim é mais importante manter esse casamento bom e tudo mais. Razão número 2. Então, se na razão 1 a gente falou aí de motivação, de manter o casamento, de não frustrar quem está te dando código, foi um lado muito do Eric. Então vamos pegar uma razão que é um pouco mais pro Greg, né? Aquelas duas do começo. Então, razão 2, Reason se parece muito com JavaScript. O Jason Walk, que é o criador do React, é também o criador do Reason. Ele se preocupou em não simplesmente jogar o Camel na cara de todo mundo, que o Camel é a linguagem e o compilador que o Reason usa, mas ele fez uma sintaxe em cima de OCaml que lembra JavaScript. Então, a razão 2 é a familiaridade.
se eu não falasse, muita gente poderia ler esse código e achar que está lendo JavaScript. Ela é bem familiar. Então, do ponto de vista do gerente e do executivo, você quer manter esse casamento, só que você não quer que o cara pare 2 semanas para fazer um curso de OCaml. Então, nessa parte da familiaridade com uma coisa que o cara já está trabalhando, eu conto como um ponto a favor aí para Reason e uma escolha muito acertada do Jason Walk. Tá. Mais um exemplo aqui, um overview, né? String, char. O cara vai ter que aprender umas coisinhas novas, né? Mas é tudo muito simples e tá a documentação lá para o cara sempre consultar. Razão 3. Ele não só é parecido com JavaScript, ela é melhor que JavaScript. Ela roda em cima de OCaml, que é uma linguagem muito mais madura, mais robusta, com um compilador forte, um sistema de tipos muito forte. Quem quiser saber os detalhes técnicos, ou quem veio nessa palestra achando que eu ia dar esses detalhes técnicos, eu peço desculpa e falo para vocês assistirem a essa palestra, que foi no React Rally, foi há pouco tempo. É uma palestra que chama Reason ML e Serious Business, e aqui ele mostra assim, coisas mais práticas, com exemplo de código e tal. Então, eu posso falar algumas das coisas que ele lista aqui, que tem nas minhas notas. Fast, functional, but with escape hashes, né? Então, é uma linguagem funcional, só que ela tem umas escotilhas de escape. Então, ela te deixa fazer muita coisa imperativa, se você tiver com pressa, se você não tiver com paciência de mudar a sua cabeça e tal. Você pode compilar tanto para JavaScript quanto para nativo, então ele gera código, assembly e tudo mais. Familiaridade com JavaScript, já falando. E aí tem coisas que ainda não tem na linguagem do JavaScript, como named arguments, tipo variante, pattern mashing, pipe. E fora a biblioteca Reason React, para quem faz React é muito legal. E para quem faz React Native tem também o BS Native, que é o BuckleScript Native. Então, aqui, razão número 3 esqueci como que eu pus, é uma linguagem melhor. Ela tem um compilador melhor, ela não vai te deixar fazer muita besteira. E se você, a parte que você estiver usando isso, você vai ter algumas garantias de que se o negócio compilou, ele tá bom, então não vai ter erro de runtime e tudo mais. Razão 4. Humanos são ruins em programação. Isso é tipo uma constatação. Tem uma palestra muito legal desse cara aqui que chama Yaron Minsky. Ele trabalha numa empresa que chama Jane Street, que eles é da área financeira, de trading e tudo mais. E eles, é tudo em OCaml lá, o stack deles e tal. Parte por conta de algumas garantias, né, que você tem em tempo de compilação e tudo mais. Então aqui eu separei 2 citações dele nesse vídeo, recomendo muito também. Que uma coisa que você aprende depois de anos como programador é que você não melhora muito. Você melhora um pouco, né? Mas depois de anos de experiência, você ainda vai produzir código cheio de erro e bug o tempo todo. Eu programo há muito tempo e eu tenho plena consciência disso aqui. O código que eu fiz ontem, ele não é um código bom. E é difícil você pegar os bugs e as coisas lendo. Sempre escapa, né? Então você ter mais ajuda, né, da linguagem e do compilador para evitar certos tipos de erros
até alguns difíceis de debugar, é sempre bom, é sempre uma garantia a mais. Tem esse outro artigo, um pouco mais focado na área de segurança e privacidade, mas eu botei o link aqui só por causa dessa citação que eu achei sensacional também, que fala sobre os softwares do mundo, né? O artigo chama Everything is Broken, e ele fala que esses softwares são escritos por pessoas que estão ou sem tempo ou sem dinheiro, e eles são publicados assim que funciona suficientemente bem para que alguém possa ir para sua casa ver sua família, né? Então, sensacional. Faz sentido. E tudo que a gente usa é quebrado, né? Não sei se vocês acompanham o mundo um pouco de criptomoedas e tal. Tem uma rede peer-to-peer que chama Ethereum, que a proposta dela é smart contracts, né? Que é contratos e coisas que são código. E a linguagem que essa rede usa é uma linguagem bem parecida com JavaScript, chama Solidity, e que tem muitas das deficiências que o JavaScript tem. Então, não sei se foi ano passado, eles teve um negócio da DAO lá, né? Era tipo um super contrato desses, recebeu milhões de dólares e tudo mais, foi auditado por um monte de especialista, aquele código que é o contrato passou, e aí chegou um hacker, alguém que viu que tinha um bug ali e desviou o dinheiro para um endereço dele, e enfim, isso gerou um fork na rede. Hoje a gente tem 2 Ethereum e tudo mais. Então, algumas áreas aí de computação se importam mais com a confiabilidade de um software e como você prova. Acho que até botei um reason disso aqui. Não? Tá. Acho que era a que a gente estava. Era essa aqui mesmo. Era o 4. Então, você tem uma linguagem que é mais funcional e que é fortemente tipada, ainda que tudo com inferência, te ajuda a ter algumas dessas garantias se a sua área necessita disso. Já deu meia hora aqui, então eu vou correr um pouco. Pode seguir. Pode seguir? Tá, essa razão 5 que eu coloquei é uma que eu até poderia pular, porque é uma que eu tenho interesse, mas eu não domino o assunto. Então, eu deixei aqui porque quem gosta de Domain Driven Design, às vezes tem muito o que ganhar com uma linguagem que tem um sistema de tipos forte, como F#, como Reason, ou coisas assim. E aí eu deixei aqui o link de uma palestra desse cara, Scott Walsh, não sei se pronunciar o nome dele, que os exemplos são em F#, mas é muito didático e daria para ser implementado em Reason com um tipo variante também. Que ele mostra um pouco como usar o sistema de tipos na hora de modelar o problema, na hora de fazer a arquitetura do software e tal. Quem usa uma linguagem dinâmica tipo JavaScript, Python, Ruby, sei lá, às vezes vai para uma linguagem que tem tipos e fala: ah, legal, isso aqui é legal, o compilador não vai deixar eu botar uma string no inteiro, não sei o que, e tipo, beleza, isso é legal, isso vai evitar um monte de bug. Só que não é só essa a graça, ou não é essa a graça maior da coisa. Você poder pensar no seu problema e começar a descrever ele usando uma linguagem lá, que depois o compilador vai forçar o seu código a seguir ela, e nessa linguagem, nessa descrição dos seus tipos, você poder usar o vocabulário comum, que é um negócio de Domain Driven Design,
ter esse vocabulário comum entre o cara que está escrevendo o software e entre o cara que vai receber o software, você pode dar o código para o cara ler. Então, muito legal, recomendo isso aí. Não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu tenho vontade de me aprofundar mais, mas eu botei aqui só porque é uma das razões que alguém poderia. Chegamos então na nossa penúltima razão número 6, que é contratar e ser contratado. Achar mão de obra é difícil, mas se a sua empresa anuncia para o mundo que você tem espaço para a galera que está mexendo com alguma linguagem funcional, alguma coisa obscura, isso é um chamativo, né? Então tem todo aquele fator de mijar no terreno, né? Por que não esperar o Reason se tornar mainstream antes de você começar a usar? Porque quando virar mainstream vai estar todo mundo usando e vai estar todo mundo dando curso, vai ser aquela mesma dificuldade de contratar gente que sempre existe. E o mesmo vale para o lado do developer. Se o cara, que nem eu, começar a dar um monte de palestra de Reason, talvez, quem sabe, um dia o cara seja lembrado. Nesse talk do Yaron aí, do James Street, ele fala que na startup deles, isso foi muito vital, assim, o fato deles eles postaram post de emprego na lista do OCaml, tiveram 15 pessoas que responderam, né? Então, dessas 15, 3 davam para entrevistar, dessas 3, 2 foram contratadas. Então, é um espaço menor para você buscar, mas potencialmente é um espaço mais qualificado. E isso aqui foi descrito num texto do Paul Graham, que ele usa aqui, eu vou roubar o slide dele, que ele chamou de Python Paradox, isso na época que Python estava nessa posição de não ser mainstream ainda. Não foi? Tá. Hiring. Right? So I mentioned this earlier in the talk, how hiring turns out to work pretty well. And there's an interesting quote from an essay that Paul Graham wrote years ago. So Paul Graham, if you haven't heard of him, he's the guy behind Y Combinator, which is this startup angel, it's like startup camp, right? Eu não sei se ele lê, eu vou dar pausa e ler eu mesmo. Então, if a company chooses to write its software in a comparatively esoteric language, they will be able to hire better programmers because they will attract only those who cared enough to learn it. Então, se você faz uma chamada de emprego num negócio em Elixir, em Rust, em Reason, quem responder aquela chamada é um cara que, além de todas as coisas do dia a dia, ele ainda se importou o suficiente para ir atrás de outras coisas. Então, ele tem aquela cabeça que o Eric Meyer gosta do hacker, que, né, tipo, obcecado e tal. Enfim. Próximo. E aí, para fechar, mais reasons, né, mais razões, a sétima aí é a partir da comunidade. Essas comunidades nascentes, assim, elas são sempre muito interessantes de acompanhar e ativas. A comunidade do Reason, o pessoal se encontra no Discord, né, a internacional. O Discord, esse ano eles fizeram a primeira conferência deles, foi muito legal. O Discord deles é muito bacana, o pessoal tira dúvida. Eles estão preocupados com essa coisa de construir desde o começo uma comunidade inclusiva e tal, bem legal. E no site tem tanto os endereços do Discord quanto do fórum. E essa comunidade internacional tem se reunido por lá. Aqui no Brasil, que eu conheço, tem uma galera pequena
que é meio que um braço da comunidade React. Então eu me comunico com alguns deles no Slack do React Brasil. Eles têm 2 canais lá, um que chama Reason, um que chama Fantasyland. Muito propício pro tema. E aqui no interior de São Paulo, eu estou muito empolgado com essas coisas e estou tentando reunir mais ou menos regularmente gente em São Carlos e em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, a gente eu dei uma palestra de Reason React já, depois a gente se reuniu umas 8 pessoas para um dojo de Reason e OCaml. E esse grupo a gente deu o nome de Ribeirão. Em São Carlos, a gente tá com o início de um hackerspace que a gente já fez um dojo de Reason e de OCaml também. Foram umas 4 pessoas. Semana passada a gente fez o segundo encontro dessa comunidade, também foram umas 4 pessoas. Sim, tem fotos. A gente fez origamis de camelo, né, programou junto. Fez Dojo? O primeiro foi dojo, o segundo... Normal de não. dojo. 4 pessoas. E é isso, gente. Tá aqui é um grupo de Telegram, tanto o SunCaml, o São Carlos chama SunCaml. Tanto o SunCaml quanto o Ribeirão, a gente se encontra nesse grupo de Telegram, t.me/Ribeirão. E tá aqui meu contato, que é o meu e-mail, se vocês quiserem mais alguma coisa de mim. Acho que é isso. Obrigado. Quanto tempo tem essa linguagem? 2016, ReactConf de 2016, talvez, que ela foi anunciada. Não 2 sei, anos. deve ser uns Não 2, pode 3 ser anos. Assim, OCaml tem 20 anos. Isso. E Reason é OCaml. Ela é só uma sintaxe diferente para OCaml. Isso. Então, e exatamente, né? Você vê, por exemplo, projetos como o Elm, que é também uma linguagem nova, que compila para JavaScript, muito legal, funcional também. A galera, ela agora me fugiu, mas não sei se ela é baseada em Haskell ou não lembro. Mas o pessoal meio que criou, né, o criador dela criou meio que do zero. A estratégia aqui no Reason foi pegar esse negócio consolidado, robusto, né, que está em produção há 20 anos e só trocar a sintaxe. Então o OST de baixo é o mesmo e botaram uma sintaxe um pouco menos assustadora para quem vem do JavaScript. Então isso tem 2, 3 anos, mas toda a infraestrutura por baixo aí tem 20 anos. Né? O legado inteiro do OCaml, então, é super aproveitável. Super aproveitado. A ideia do Reason é usar mais para web front-end ou é mais genérico assim? Eu acho que hoje o que eu tenho visto mais é web front-end. Eles vendem como uma coisa boa o fato de você poder compilar para nativo, e alguns projetos como o Processing tem um binding para Reason que chama Reprocessing. Você consegue, o pessoal tem usado para fazer joguinho nativo e tudo mais. Então, minha suspeita, meu chute é de que, e as coisas que eu vejo, tem sido mais web. Eu acho que essa parte do nativo ainda não é uma grande prioridade ou não tem grandes cases. Cases de web e de nativo tem o Facebook Messenger, mais da metade do codebase deles já é Reason. Então, por parte do Facebook, eles estão usando isso tanto para o Messenger quanto para algumas outras coisas, mais web, mais mobile, e da parte de compilar mesmo para o
pro nativo, os cases que eu vi foi mais ligado ao reprocessing, joguinho, essas coisas assim.